a sexta hoje. Vamos lá, bonitas e bonitos. Hoje nossa aula será sobre a Idade Média e falaremos sobre, especificamente, a peste negra. Professor, eu já ouvi falar do século XIV e tudo indica que ele foi um tempo muito ruim para a Europa. Isso é verdade? Exato. Tanto que esse período ficou conhecido como a crise do século XIV. Para explicar melhor, irei passar um vídeo da minha colega de faculdade, que ela virou pesquisadora, e ela irá retratar a crise do século XIV. A crise do século XIV foi muito importante para a história da Europa medieval, pois na segunda metade deste século aconteceu um evento que atrapalhou o desenvolvimento da sociedade da época, conhecida como Peste Negra. A Peste Negra foi responsável pela morte de milhares de europeus e também foi responsável pelo declínio populacional da Europa. Historiadores dizem que cerca de 1/3 da população total da Europa foi dizimada. A primeira grande epidemia, reconhecidamente causada pela peste, ocorreu no Império Bizantino, por volta de 541 e 543. Ela passou pelos continentes europeu, asiático e africano. Durou cerca de 200 anos e dizimou 25 milhões de pessoas. A segunda grande epidemia que aconteceu foi durante o século XIV, que é a mais conhecida como peste negra, o nome popularmente chamado. Nossa, que interessante! Mas hoje em dia é difícil pensar em como uma doença foi capaz de destruir um período inteiro. Foi uma pandemia que arrasou com a Europa, matando entre 20 a 150 milhões de pessoas. É por isso que eles usavam aquelas máscaras macabras, né, professora? Eu ouvi dizer que a peste negra é muito contagiosa. Era muito contagiosa e seus sintomas eram extremamente agressivos. Eles acreditavam que aquelas máscaras usadas no século XVI em diante os protegiam da doença. A peste negra ela foi uma grande pandemia da peste bubônica. Ela é causada através da bactéria Yersinia pestis e transmitida através da pulga, por mordidas de ratos contaminados ou por inalação de gotículas, por tosse ou espirros de uma pessoa já contaminada. Ela era perigosa principalmente por sua rápida infecciosidade e seus sintomas agressivos. Entre eles temos a febre, o calafrio, vômito, dores de cabeça, fraquezas, convulsões. E a morte, ela vinha entre 1 a 4 dias após os primeiros sintomas da doença. Existem 3 formas da infecção da peste negra, sendo elas a bubônica, a septicêmica e a pneumônica. A peste bubônica, ela afeta o sistema linfático, causando inchaço e dores nessas glândulas, formando os chamados bulbos. A peste septicêmica, ela causa hemorragias nos órgãos. Então, ela pode atingir qualquer órgão e isso daí vai causar manchas escuras na pele, por isso vem o nome peste negra. E esse tipo de peste, ela ataca principalmente o pulmão. A peste pneumônica, ela que se caracteriza principalmente por tosses com secreção e pus, o que é altamente infecciosa. A partir do século XVI, os médicos utilizavam uma máscara que continha perfumes e ervas que agiriam contra os miasmas, que era a forma que eles achavam que você contraía a doença. Nossa, que perigo! Ainda bem que hoje em dia, pelo menos, ela não existe mais, né? Na atualidade, ainda há riscos de você contrair essa doença, porém eles são menores. Bom, se ela é diagnosticada precocemente, temos como tratar com antibióticos e outros medicamentos. E os índices de mortalidade dessa doença são de 30% a 60% hoje em dia. A falta de higiene e ruas sujas da Europa eram perfeitas para a proliferação dos ratos que carregavam a pulga transmissora. Estima-se que a peste negra veio da Ásia para a Europa através dos portos sicilianos.
Os navios mercantes que vinham de lá, além de trazer as mercadorias, traziam consigo marinheiros feridos e ratos pretos, contaminados pela peste. A peste negra chegou à Europa por volta de 1437 e 1438, passando pela Itália, França e Espanha. Em apenas 4 anos, ela se espalhou por toda a Europa. Como a igreja se opunha aos avanços científicos e farmacológicos, era comum a acusação de bruxaria àquele que tentasse encontrar uma cura ou tratamento para a peste negra. Só que aí veio uma contradição, pois a peste negra também atacava o clero e os senhores feudais. A rápida propagação dos ratos infectados nos centros urbanos fez com que a doença só aumentasse, mesmo que as vias marinhas fossem bloqueadas. Essa pandemia foi tão importante que foi reproduzida na arte da época. A arte do século XIV e início do XV revelou um acentuado gosto pelo fúnebre e pelo macabro. A chamada dança macabra aparece muito nas pinturas e esculturas da época. Personagens esqueléticos arrastam para os túmulos todo tipo de gente. Nobres, camponeses, imperadores, papas, indefesas donzelas, ninguém escapava da morte. Bom, bonitos e bonitas, vamos ficar por aqui e na próxima aula voltamos com mais Idade Média.